Judas corria. As moedas ainda pesavam dentro do tecido apertado contra o peito. 30 moedas de prata, o preço que os sacerdotes tinham colocado na vida de um homem inocente. Era de manhã cedo. O sol ainda não tinha esquentado as pedras de Jerusalém, mas Judas já estava em chamas por dentro. As mãos tremiam, os pés tropeçavam nas pedras irregulares da cidade, e dentro do peito, algo que não era arrependimento ainda, era pânico. Era a sensação de quem percebe, tarde demais, o tamanho do que acabou de fazer. Ele tinha feito o sinal combinado, um beijo no rosto de Jesus. E agora o mestre estava nas mãos dos soldados romanos. E Judas sabia, com uma clareza que cortava mais do que qualquer espada, que não havia mais volta. Se você está assistindo isso com fé, digita amém aqui embaixo. O que poucos imaginam é o que aconteceu nas horas que separaram a traição da morte de Judas. A Bíblia registra com precisão cirúrgica, e o que os textos revelam é perturbador. Judas não dormiu. Judas não fugiu para longe. Judas não usou o dinheiro para começar uma nova vida em outra cidade. Judas voltou. Voltou para o mesmo templo, para os mesmos sacerdotes, com as mesmas moedas na mão. Imagine as ruas de Jerusalém naquele amanhecer do ano 33 depois de Cristo. A cidade estava fervilhando. Era a época da Páscoa judaica, e mais de 100.000 peregrinos tinham chegado de todas as partes do mundo, conhecido para os ritos sagrados. As ruas cheiravam a especiarias, a animais, a fumaça de oferendas queimando nos altares do templo. Os sacerdotes estavam nos seus aposentos, satisfeitos. O plano tinha funcionado. Jesus estava preso. O problema tinha sido resolvido. E o dinheiro tinha sido bem gasto. E então, a porta se abriu. E Judas entrou. De qual cidade você está assistindo esse vídeo? Me conta aqui nos comentários. Mateus capítulo 27 descreve o momento com detalhes que arrepiam. Judas entrou na presença dos principais sacerdotes e dos anciãos, os mesmos homens que tinham negociado com ele dias antes, e jogou as 30 moedas de prata no chão do templo, o som metálico das moedas espalhando pelo chão de pedra. Ele não pediu perdão, não negociou, não tentou desfazer o acordo, apenas declarou em voz alta que tinha traído sangue inocente. Os sacerdotes responderam com frieza total, com a indiferença de quem já tinha o que queria. O que nos importa isso? Lá se vai contigo. 7 palavras. E com essas 7 palavras, os líderes religiosos mais poderosos de Jerusalém descartaram Judas como quem descarta uma ferramenta usada. Ele tinha servido ao propósito. Agora era lixo. E Judas ficou sozinho com o peso que nenhum ser humano consegue carregar por muito tempo, a certeza de ter entregado o único homem que já tinha olhado para ele com amor verdadeiro e sem condição. O que aconteceu depois, a história registra com dor. Judas saiu do templo, caminhou pelas ruas de Jerusalém, ainda cheias de peregrinos que não sabiam o que estava acontecendo. Os Atos dos Apóstolos, no 1º capítulo, descrevem que o campo comprado com o dinheiro da traição ficou conhecido como Aceldama, em aramaico, o campo de sangue. E foi lá, fora dos muros da cidade, que Judas encontrou o fim. Você sabia de tudo isso? Deixa nos comentários o que mais te surpreendeu até aqui. Mas há algo ainda mais assombroso nessa história. 500 anos antes daquela manhã, o profeta Zacarias já havia escrito que 30 moedas de prata seriam jogadas dentro da casa do Senhor e usadas para comprar o campo do oleiro. Cada detalhe, cada moeda, cada passo de Judas naquele amanhecer estava registrado numa profecia escrita séculos antes, e ele cumpriu sem saber, como um homem caminhando no escuro em direção a um destino que já tinha nome. A tradição cristã preservou que Judas morreu ainda naquela manhã. Enquanto Jesus carregava a cruz pelas ruas de Jerusalém em direção ao Calvário,
Judas deixava a cidade em direção ao campo. 2 caminhos saindo de Jerusalém ao mesmo tempo. 2 homens carregando um peso impossível. 2 destinos completamente opostos. Um escolheu morrer por amor. O outro não conseguiu viver com a culpa. E essa diferença não estava no tamanho do pecado. Pedro também negou. Também traiu. Mas Pedro correu de volta. Judas correu para longe. E é exatamente aí que está a pergunta que essa história deixa para cada pessoa que assiste. Quando o peso chega, quando o erro é grande demais para ignorar, para onde você corre? Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história hoje. E curte a página para não perder os próximos vídeos.